Olá, senhores! Estamos de volta aqui para terminar, falar da nossa parte 3 aí da abordagem comportamental. Pessoal, o vídeo anterior ele ficou grande, por quê? Porque eu fiz em um vídeo apenas, levando a abordagem comportamental toda, a parte 2 toda em apenas um vídeo, beleza? Mas voltemos nesse vídeo a fazer dois vídeos falando da parte 3 da abordagem comportamental. Vamos lá? Então, só para a gente continuar aqui, falando agora da nossa parte 3 da abordagem comportamental, lembrando o que vocês viram na aula passada foi as duas teorias, teoria X e teoria Y de McGregor e as decorrências, principalmente da teoria Y. Por quê? A teoria Y ela é mais atual. Os funcionários, os clientes das empresas, eles se veem mais preparados de maneira que eles mesmos se motivem, ou seja, eles não esperam uma motivação externa, eles mesmos tomam atitude, são aqueles indivíduos proativos que se motivam pelo simples fato de estar desempenhando o seu cargo ou pelo fato também de um maior crescimento na carreira, beleza? E aí nós avançamos agora para entender a organização como um sistema mais social. Pessoal, vocês podem ver que ao longo das teorias, o que nós estamos estudando sempre é a evolução da administração, passando daquela fase lá de administração como máquina, que o objetivo é somente o lucro, para uma organização talvez uma gestão, digamos assim, entre aspas, mais humanizada, logicamente não esquecendo do lucro, mas principalmente nas questões sociais. Ó, você pode ver aqui a organização como um sistema social. Por quê, pessoal? Aqui a gente vai falar de inter-relação entre os indivíduos, porque não adianta você estar numa organização hoje em dia se você não procura cooperar com o seu próximo. A gente viu que o conflito ele é necessário para as organizações, porque o conflito faz você ter aquele brainstorm. O que é o brainstorm? É aquela discussão, né? Aquela tempestade de ideias onde você, com os seus companheiros de setor ou com os colegas de outros setores, consegue chegar num denominador comum, ou seja, numa ideia, por meio de algumas discussões. Lógico, nem todo mundo vai concordar com você, mas por meio do brainstorming onde você consegue adquirir uma maior capacidade de decisão. Por quê? Porque são várias ideias construídas de vários lugares, vários setores, diferentes cabeças, beleza? Então, vamos continuar aqui na interrelação. Por quê? Porque como que você faz os indivíduos cooperarem entre si? E aí eu coloco os incentivos salariais, mas baseado em trabalho em equipe. Por quê, pessoal? A partir do momento que você tem trabalho em equipe, você fala que você vai remunerar esse trabalho em equipe, os indivíduos começam a fazer o quê? A colaborarem. Então, não estou falando que o dinheiro é o final, mas quando você coloca no trabalho em equipe, os indivíduos precisam colaborar entre si. E aí a gente tem a nossa chamada o quê? Sinergia, isso mesmo, bem lembrado. Quando os indivíduos cooperam entre si, que a soma, o resultado do todo é muito maior do que a soma das partes individualmente. E aí as oportunidades de crescimento no cargo, o reconhecimento, isso tudo faz com que você atraia o indivíduo. E se aquele indivíduo se identificar com a tarefa, melhor ainda. Então eu coloco aqui para você de azul, bem destacado, em uma das principais funções do administrador de empresa. Por quê? Porque agora, pessoal, na TGA 2, nós vamos começar a já definir, chegar naquela fórmula final do administrador. Professor, é uma fórmula imutável? Lógico que não, mas pelo menos você vai ter uma ideia das competência, conhecimento, habilidade e atitude, está lembrado? Que um administrador deve ter. E agora nós falamos de organização social, uma organização que interage com o meio, com os próprios pares.
eu coloco para vocês aqui uma das principais funções do administrador: criar e manter um sistema de esforços e cooperação visando atingir um resultado organizacional. Professor, por que os esforços entre os indivíduos, esforço entre as áreas? E a partir do momento que você tem um esforço de equipe, uma cooperação de equipe, obviamente você tende a alcançar um resultado final que, para o dono da empresa, no caso o seu patrão, vai ser o resultado melhor. Né? E a gente vai falar de resultado melhor e ótimo, o resultado viável e ótimo, agora mais à frente, beleza? Então, voltando aqui aos nossos slides, surge a ideia do homem administrativo. Por quê, professor? Na teoria comportamental, pessoal, a organização, obviamente, como um sistema complexo, o administrador ele não toma todas as decisões. Professor, como assim? Às vezes não é o administrador que é o encarregado de tomar a decisão? Sim, ele é o encarregado de tomar a decisão. Mas para ele formular a sua decisão, ele precisa do brainstorming, que a gente já falou. Ele precisa de trocar ideia com a base da pirâmide, com o meio da pirâmide e com o topo, né, os gestores da pirâmide. Nem sempre o administrador ele é o topo da pirâmide, tá, pessoal? Pode ser que tenha-se gestores, diretores, gerentes gerais que estejam acima do administrador. Beleza? Ele vai ser o topo se ele for o CEO, né? O Chief Executive Officer, o dono da empresa, ele vai ser o topo da pirâmide. Então, o homem, o administrador, ele é corroborado com a decisão, com a formulação das ideias da sua equipe. E o homem administrativo, ele é capaz de processar essas informações para tomar uma solução ideal. Qual que é a decisão ideal? Será que seria essa? Então, o administrador ele toma uma decisão, uma solução viável. Nem sempre vai ser ideal. Vai ser ideal, sim, para aquele momento. O que é o ideal na pandemia? O ideal é todo mundo estar em casa. O ideal é todo mundo estar em casa. Agora, será que seria a solução ótima? Ótima para quem? Para a empresa. O que a empresa quer? Lucro. Ótima para a saúde? Ótima para a saúde é todo mundo em casa, ninguém trabalhando. E o que o administrador precisa fazer? Tomar a solução ideal, a solução viável para aquele caso. Não vai ter nem todo mundo trabalhando na empresa para gerar o máximo de lucro possível, nem vai ficar todo mundo em casa, que aí vai zerar o lucro da empresa. Nós vamos fazer nós vamos intercalar. Alguns vão ficar em casa e algumas atividades extremamente essenciais, logicamente liberadas, elas podem ser feitas presencialmente. Então, pessoal, observe aí. E é bom você colocar, né, anotar no seu caderno. A solução do administrador, ela é satisfatória para aquele determinado cargo. Então, é a solução mais satisfatória para aquele caso, desculpe, né? Aquele determinado caso. No nosso caso, a pandemia. Pandemia é o quê, professor? Todo mundo ficar em casa, lucro zero. Todo mundo ir trabalhar, lucro máximo. Beleza, mas a gente está numa situação de pandemia e a saúde. Então, a solução, a melhor decisão que o administrador deve tomar é a mais viável. Vamos trabalhar intercaladamente em algumas pessoas, ou em regime de escala. Alguns vêm numa semana, outros não. Então, essa é que às vezes é a solução mais viável para a organização. Beleza? E aqui eu já faço um resumão do homem administrativo para você. Dê uma olhada. Né? O homem administrativo são satisfatórias as suas decisões e não ótimas. A ideia máxima, a ideia não é o lucro máximo, mas o lucro adequado. O que é isso, professor? Como assim o lucro adequado? Lógico. O lucro máximo para a empresa seria o quê? Colocar todo mundo trabalhando, pessoal. Vão trabalhar todo mundo e ninguém está nem aí para a pandemia, porque se tiver que pegar Covid, tiver que morrer, vai morrer, mas eu quero o lucro da minha empresa. Pessoal, essa seria a solução ideal para o caso de pandemia?
Não. Seria ótima para a empresa, com lucro máximo? Talvez seria. Ou todo mundo em casa, seria ótimo para quê? Para a situação da saúde? Seria, mas a empresa precisa sobreviver. Então a gente tem que tomar cuidado com esses meandros aí da decisão com o administrador. Tem que assumir responsabilidade, pessoal. Não é fácil a decisão do administrador. Beleza? Então não é o preço ótimo, mas o preço razoável que se dá para cobrar com aquela situação. Por quê? Professor, como assim não é um preço ótimo? Olha, só vocês observarem, conversar com algum comerciante, o tanto de corte que ele teve que fazer, porque perdeu muitos funcionários, e aí vai quase à falência. Nisso que ele vai quase à falência, o que ele precisa de fazer? Vender, para ter algum lucro. Professor, mas ele vai vender o produto, às vezes, abaixo, no mesmo valor do custo, no mesmo valor que ele produziu, ou com um lucro muito reduzido? Vai. Por quê? Porque se ele tiver aquele produto e perder aquele produto, ele está perdendo dinheiro. Então, muitas das vezes, não é o lucro ótimo, não é o preço ótimo, igual eu coloquei aqui para vocês, mas o preço ideal. Por quê? Porque aquele indivíduo ele vai ter que vender o produto, senão ele vai perder, no caso que eu coloquei para vocês da pandemia, que muitos comerciantes foram quase à falência. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo 1 aí da parte 3 da abordagem comportamental. Até o nosso próximo vídeo, pessoal.